Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre potenciação, tá? É um assunto importantíssimo na matemática básica e mais importante ainda para quem quer entender e para quem quer ir bem em equações exponenciais, tá bom? Então fica atento a esse vídeo, aqui a gente vai falar sobre as propriedades, sobre o que é uma potência. Vamos de fato à aula. Bom gente, a gente fala que a elevado a n é uma sequência de fatores ais n vezes. Então, por exemplo, né? Se eu pegar ali, eu até citei no texto 3 à quarta. O que seria 3 elevado à quarta potência? 3 elevado à quarta potência significa que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso numa sequência de 4 fatores, ou seja, 4 vezes isso. Mas aí tu não pode fazer, 3 elevado a 4 é 3 vezes 4. Não, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, se repetindo numa sequência de 4 números 3 multiplicando. Então, 3 elevado a 3, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 81. Aí esse é o 3 à quarta. Um outro exemplo, ó. Se eu pensar, vamos supor, eu quero saber qual é a potência que tem o 32. 32 é que número? Aí você decompõe esse número em fatores primos. Então, tu vai pegar o 32 e dividir ele assim, ó. Vai dividindo por 2 até não dar mais. Se não der por 2, você vai por 3. Ó. Dividiu por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 é 2 e finalmente por 2 é 1. Então, se você reparar ali, o 32 ó, é 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2. Então, a gente fala que o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, numa sequência de 5 fatores 2. Tudo bem, gente? Vamos lá, então, agora vamos para as propriedades. Ó, a gente tem uma potenciação, né? Quando A pertence aos reais, B pertence aos reais, o A é diferente de zero, tá? Enfim, a gente fala que quando eu tenho potências de bases iguais, eu repito a base, a gente repete a base, né? E soma os expoentes. Quando é potências de bases iguais, mas é uma divisão, ó, bases iguais, mas é uma divisão, aí eu subtraio os expoentes. Tá? A gente vai ver isso nas questões, né? Mas basicamente, rapidinho, ó, vamos supor, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Ó. Potências de bases iguais, o que eu faço? Mantém a base, soma os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3 mais 2, que fica 2 elevado a 5. Tá? Vamos pegar esse mesmo número e pegar na divisão ali, por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Aí você repete a base e subtrai os expoentes. Só como um exemplo, tá, gente? Fica 2 elevado a 1. Bom, e se tiver agora uma multiplicação e o expoente do lado de fora do parênteses? Aí a gente fala que nesse caso aqui, ó, o expoente, né, ele cai como se fosse na distributiva. Ele cai tanto nesse quanto nesse aqui. Exemplo, vamos supor que você tenha 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Esse expoente ele cai ali no 2 e ele cai no 3 também. Então ficaria 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. E aí você calcula depois. Da mesma forma que se tiver assim na divisão. Ó, tem um expoente ali na divisão. Esse expoente na fração ele cai em cima dos 2 também. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Ó. Só que na divisão, 2 dividido por 3 elevado a 4. Esse expoente vai no numerador e ele vai no denominador também. Ele cai nos dois. Tá? Bom, e se tiver potência de potência, que é um outro clássico também da potenciação. Quando você tem um número elevado a um número e que está elevado a outro, é só você multiplicar essas potências. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha 3 elevado a 2, vou dar assim, 2 elevado a 5, e esse 2 elevado a 5 está elevado a 2. O que eu faço? A potência de potência que a gente fala. Quando a gente tem isso, eu pego essa potência e multiplico com a outra. Então ficaria 5 vezes 2, ó, fica 2 elevado a 5 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Tudo bem? Estão entendendo aí? Eu espero que sim, hein? Vamos calcular umas potências aqui então para a gente ver alguns detalhes, ó, e algumas pegadinhas em relação à regra de sinais e tudo mais, ó. Bom, a primeira, 6 ao quadrado. Bom, 6 ao quadrado, gente, que é 6 elevado a 2, é a mesma coisa que 6 vezes 6.
E aí dá 36. Se você reparar no número de baixo, menos 6 ao quadrado. Qual a diferença desse letra B para a letra C? Quando o sinal negativo está dentro do parênteses, a gente torna aquele número positivo. Então ali é como se fosse assim, ó, menos 6 que multiplica menos 6. E menos que multiplica menos dá positivo, e 6 que multiplica 6 dá 36. Então, ó, vê bem, olha a diferença de um para o outro, hein? Menos 6 ao quadrado com menos 6, sinal negativo dentro do parênteses, isso fica 36 positivo. Porque todo número negativo, quando está elevado ao quadrado, fica positivo. Agora, se esse menos não estiver dentro de um parênteses, no caso da letra C, ó, ele está na frente do número, aí não, aí o número fica negativo. Continua menos e é como se fosse 6 ao quadrado, tipo 6 vezes 6. O menos é como se estivesse na frente desses números. 6 vezes 6, no caso ali vai dar 36, só que com menos na frente, menos 36. Então, repetindo, se o menos estiver dentro do parênteses, fica positivo. Se o menos não estiver no parênteses, aquele resultado fica negativo. Muita gente erra isso, hein? Vamos ver outro exemplo disso, ó, na letra D e na letra E. Só que na letra D e na letra E, o expoente, né, é ímpar, então não vai afetar tanto assim, porque ó, menos 2 ao cubo seria a mesma coisa que menos 2, quando está dentro do parênteses, deixa assim, dentro do parênteses, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Quando você multiplica os valores, 2, 2 e 2, dá 8. Quando você multiplica os sinais, negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo. Então, assim, dentro do parênteses, se você tiver um número negativo elevado a um expoente que é par, esse resultado fica positivo. Se você tiver um número negativo que é elevado a um expoente ímpar, aí esse resultado fica negativo. Então, aqui é uma aula completona aí para você não errar mais isso, né? Então, fica atento a esse detalhe. Ó. Aí, o menos 2 ao cubo sem parênteses, continua do mesmo jeito, porque é menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Isso só interfere quando o expoente é par, tá? Aqui também dá menos 8. Gente, todo número elevado a zero, ó, isso é importante. Todo número elevado a zero, tá? Ali a gente vai pegar, sendo a base diferente de zero, zero elevado a zero é determinação. Todo número diferente de zero elevado a zero dá 1. Então aqui está elevado a zero, esse está elevado a zero, já vai dar 1. Aí zero elevado a qualquer número. Aí dá 0. 1 elevado a qualquer número, dá 1. Já coloca isso. Um outro detalhe interessante, ó, do menos 1. Se o menos 1 estiver elevado a um expoente par, o resultado dá sempre 1 positivo. Se o menos 1 estiver elevado a um expoente ímpar, o resultado dá menos 1. Então vamos ver esses dois casos aqui. Ó. Menos 1 elevado a um expoente par, 20 é par, né? Então, o resultado é 1. Menos 1 elevado a um expoente ímpar, que é o 17. Resultado menos 1. Tá? E agora vamos ver as frações. Rapidamente aqui também. Ó. Nas frações, eu já falei com vocês que... Eita, abriu tudo ali. Bom, nas frações, o expoente ele cai em cima tanto do numerador quanto do denominador. Então, vai ficar 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Tá? E aí pode deixar assim. Ou pode botar 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. 2 a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Tá? Então, fica desse jeito. Se tiver com um cara negativo, gente, negativo elevado a um expoente que é par, dentro do parênteses, esse resultado vai dar positivo. Então, aqui o resultado fica positivo e o expoente cai em cima, tanto no 3 quanto no 2. 3 a 4 e 2 a 4. De novo, o mesmo resultado. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que é 16. Patrick, se o expoente for ímpar, que é o caso da de baixo, ó, nessa aqui de baixo, ó, o expoente é ímpar. Aí, se o expoente for ímpar, ó, pensa nisso aqui. Ó. Se tu tem um negativo elevado a um expoente par, fica positivo. Um negativo elevado a um expoente ímpar, fica negativo. Então, o resultado desse cara é negativo. Tá? E o cubo aqui, o expoente 3, cai tanto em cima do 3, do numerador, quanto do denominador. Então vai ficar menos, 3 ao cubo é 27, desculpa, é 3 vezes 3 vezes 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Olha lá. E por último, olha ali, ó, lá embaixo, que a gente tem a última letra aqui, ó, elevado a um expoente elevado a 2. Elevado a 2 é um número par, né? Quando esse número é par,
fica positivo, né? Lembra disso aqui de novo, ó, tá? Se o negativo dentro do parênteses, tá? Isso é importante, estiver elevado a um número par, ele vai ficar positivo. E o expoente cai em cima do 3 e cai em cima do 5 também. 3 elevado a 2 é 9, 5 elevado a 2 é 25. Vamos para mais, ó. Bom, gente, classifique em verdadeiro ou falso cada uma das sentenças, tá? Bom, isso aí, ó, vamos pensar. Vamos ver se ele aplicou a propriedade correta. Gente, essa letra A, qual deveria ser o correto? Ó, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Será que dá 5 elevado a 6? O correto era o cara fazer assim, ó. Repete a base, soma os expoentes. E o correto disso, repetir a base, somar os expoentes, seria 5 elevado a 5. Ou seja, o item aqui, ó, ele falou que é 5 elevado a 6. Então tá errado. Então esse item aqui tá falso. Aqui tá falso. 3 elevado a 2, mesmo motivo. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2. Aqui você repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, ó, e a divisão você subtrai os expoentes. Isso é dar 3 elevado a 4. O cara falou para você que vai dar 3 elevado a 3. Ó. Tá errado também. Tá falso. Bom, 2 elevado a 3. Aqui tá totalmente errado, né, gente? Quando eu tenho uma... Ó, isso aqui tá errado também. Quando eu tenho bases diferentes, eu não posso juntar o cara assim. Eu não posso pegar uma potência e multiplicar com outro número. Eu só poderia fazer isso se aqui tivesse um expoente 3. Se tiver expoentes iguais, aí sim ficaria assim, 2 vezes 3 elevado a 3, que dá 6 elevado a 3. Mas aqui não tem esse expoente, tá? Então tá falso. Isso aqui não existe, ó. Essa distributiva quando é mais não existe. Essa distributiva só existe quando é vezes, quando é assim, ó. Se fosse 2 vezes 3 elevado a 4, aí a distributiva pode cair lá, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Fora isso, quando é mais ou menos, também não. Então aqui também é falso. Agora, a letra E está correta, ó. Letra E, potência de potência, você multiplica os expoentes, correto. Menos 2 elevado a 6, o expoente par. Fica a mesma coisa que 2 elevado a 6? Sim, quando o expoente é par, fica positivo. Ó, 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 5. Gente, isso aqui está errado, né? Ó, 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 5, você repete a base e subtrai os expoentes. Não tem nada a ver esse 2 negativo ali, ó. 7 menos 5 vai dar 2 elevado a 2. E esse menos 2 aqui está fora de coisa. Por que menos 2? Não faz sentido. Porque você subtrai os expoentes ali, ó. Então aqui está falso também. Agora, ali, ó, 5 elevado a 2 menos 4 elevado a 2. Então não tem propriedade para isso. Nesse caso eu preciso calcular, então. Não tem propriedade aqui, ó. Vamos calcular. 5 elevado a 2 é 25. 4 elevado a 2 é 16. 3 elevado a 2 é 9. 25 menos 16 dá 9? Sim. Correto, então. Aí, ok. Dá para provar isso por produto notável e tal, mas não vou enfiar isso agora não. Bom, vamos lá. Uma outra propriedade interessante é quando você eleva um expoente a um número negativo. Quando você eleva um expoente a um número negativo, a gente inverte o número. Então, vê bem, ó, expoente negativo, eu vou inverter o número. Vê aqui, gente. Menos 3 elevado a menos 2. Se o expoente é negativo, eu vou inverter o número, ou seja, ele vai ficar menos 1 sobre 3, você inverte o cara assim, ó, e o expoente continua ali, elevado a 2. Se o expoente é par, a fração fica positiva. E o expoente cai tanto no numerador quanto no denominador. Então, 1 elevado a 2 é 1, 3 elevado a 2 é 9. Patrick, e se o cara não estiver dentro do parênteses? Aí toma cuidado, né? A pegadinha ali, ó. Esse menos não está dentro do parênteses. Então ele está acontecendo aqui fora, tipo isso aqui, ó. Aí está acontecendo ali ou ali fora. Não está dentro do... igual no primeiro exemplo. Então assim, 5 elevado a menos 2, tem esse menos do lado de fora. Expoente negativo, você inverte o número. Então, ao invés de 5, fica 1 sobre 5 elevado a 2. Não dorme não, hein? Aqui é uma aula completona de potenciação para tu não errar nunca mais isso. Então, ó, fica menos 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Então, é menos 1 sobre 25. Agora, olha o caso de baixo. 1/3 elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte o cara. Vira 3 sobre 1. E o expoente continua lá. Só o negativo. Gente, é só o sinal de negativo que inverte a fração. O expoente não muda. Aí o expoente cai no número de cima e cai no número de baixo. Então fica 3 elevado a 2. Opa, spoiler. 1 elevado a 2.
Aí vai dar 9 sobre 1. 2 terços elevado a menos 1, gente. Se eu elevar um número a um número negativo, ele inverte o cara. Vai ficar 3 sobre 2. Só o negativo que inverteu, elevado a 1. Como o 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1 dá no mesmo, né? Vai ficar 3 sobre 2. Agora, ó, olha o lado de baixo, para você não confundir, hein? O número negativo no expoente inverte o cara. Então, inverte aqui a fração. O sinal de menos permanece, fica 2 sobre 3, tá? Elevado ao cubo. Quando está elevado a um expoente ímpar, lembra daqui na parte anterior? Se tiver elevado a um expoente ímpar, fica negativo, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Ele tiver elevado a um expoente ímpar, fica negativo. Então vamos lá. Eu tenho menos 2, o menos do expoente inverteu a fração, e esse menos, né, como o expoente é ímpar, não vai sair da conta. Então vai ficar assim, menos, e o expoente cai no 2 e cai no 3. Ó. 2 ao cubo é 8, e 3 ao cubo é 27. Aí fica assim, ó. Bom, se você está gostando dessa aula, comenta aí, né? Ah, Patrick, eu queria fazer mais questões sobre isso, né? Eu queria praticar, eu queria exemplos para eu tentar fazer sozinho. Uma dica boa é você voltar ao vídeo antes dessa resolução e tentar fazer agora sozinho, aí tu vai comparar, depois tu adianta a resolução para ver se tu fez certo, se tu refez certo. Mais importante de tudo, gente, na matemática, às vezes, é você refazer. Então refaz. Patrick, eu queria outros exemplos. Tem como me passar? Tenho. Pede aí nos comentários. Eu vou esperar vocês pedirem. Pede nos comentários que eu passo uma listinha anexo aí na descrição do vídeo. E aí com exercícios desse tipo, com gabarito para vocês praticarem, tá bom? Bom, vamos pegar aqui, ó, algumas questões, né, que já caíram em concurso sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico, tá, de como potenciação cai em outros concursos e tal. Mas primeiro aqui é uma aula de matemática básica de potenciação. Então você que tem dificuldade de regra de sinal na potenciação, de propriedade, você que tem dificuldade na equação exponencial e quer, porque você tem problemas com as propriedades da potência, esse vídeo é para você, tá? Agora, outras questões de potenciação eu vou fazer em outro vídeo, fica atento aqui ao canal. Vamos ver, gente, eu acabei de ensinar para vocês que esse potência de potência aqui, na verdade, essa potência, ela cai, né, que está do lado de fora, ela cai nos dois. Só que como já tem uma potência ali, ela cai sempre multiplicando, então vai ficar assim, ó, a elevado a 4 vezes 3 vezes b elevado a 3 vezes 3. Isso que multiplica aqui é a mesma historinha. O 2 cai multiplicando, tá? Então fica a elevado, já estava 2, o 2 caiu multiplicando lá, ficou 2 vezes 2. O b não tinha nada, quando não tem nada aqui é porque tem um 1, tá? Não tem nada aqui, tem 1. Aí esse 2 cai multiplicando com esse 1. Olha lá, aí vamos ver, isso aqui então fica 4 vezes 3, potência de potência, né? Quando você tem um número, porque ali ficaria assim, gente, a elevado a 4 elevado a 3, tá? Aí você multiplica 4 vezes 3, então ficou a elevado a 12, b elevado a 9, a elevado a 4, que é 2 vezes 2, 1 vezes 2 ali, b elevado a 2. Aí você junta, ó, por exemplo, bases iguais, a elevado a 12 com a elevado a 4, repete a base e soma os expoentes. Soma os expoentes, 12 mais 4, vai ficar a elevado a 16. No outro cara aqui, ó, de azul claro, que eu vou fazer b elevado a 9 vezes b elevado a 2. Repete a base, né, e soma os expoentes. 9 mais 2 vai dar 11. Então, esse é o resultado. Tudo bem? Vamos ver se tu entendeu. Ó, outra questão que envolve mais ou menos isso. Bom, gente, aqui eu posso juntar dentro do colchetes logo, nesse 4 aqui, ó, posso fazer isso. É 4 elevado a 1, quando não tem expoente nenhum. Então, repete a base e soma os expoentes. Ó, 7 mais 10, repete a base e soma os expoentes. 7 mais 10 dá 17, mais 1 dá 18. Então, ficaria assim, 4 elevado a 18, elevado a 2 ainda, dividido por potência de potência. Multiplica 5 vezes 7 ali. Ali vai dar 4 elevado a 5 vezes 7 é 35. Potência de potência do 18 com 2 aqui, ó, você multiplica 18 vezes 2. Então vai ficar 4 elevado a 36, que é 18 vezes 2, dividido por 4 elevado a 35. Repete a base e subtrai os expoentes. 36 menos 35. Então essa aí é a mesma coisa que 4 elevado a 1, que é 4. Né? Tudo bem? Vamos para a última, para finalizar a aula, já estou falando demais. O quociente de A por B. O quociente é a divisão, né? Então ele quer pegar
2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8 vezes 7, que é o A, dividir pelo B, que é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6. Vamos ver o 2 primeiro? Repete a base, 2, subtrai os expoentes, 7 e 5. 7 menos 5 dá 2, então vai ficar 2 elevado a 2. Faz a mesma coisa agora com 3. Repete a base, 3 elevado a 8, 3 elevado a 6. Subtrai os expoentes, 8 menos 6. 8 menos 6 dá 2. 3 elevado a 2. Vezes 7. O 7 não tinha ninguém para dividir, aqui embaixo ele só repete aqui na conta, né? Como se estivesse dividindo por 1, 7 por 1. Bom, 2 ao quadrado é 4, né? 3 ao quadrado, 3 elevado a 2 é 9, vezes 7. 4 vezes 9 é 36. 36 vezes 7 dá quanto? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 7 vezes 6 dá 42, sobe 4. 7 vezes 3, 7, 14, 21. Com 4, 25. Então dá 252. Por isso que é a letra A ali. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha entendido esse vídeo, tá? Fica atento aqui ao canal para mais vídeos de matemática básica, também para mais vídeos de potenciação e também da parte lá de equação exponencial, inequação exponencial e função exponencial, se você está estudando para concurso. Valeu, tamo junto, aquele abraço.